Fábio Calderaro, seja muito bem-vindo novamente ao Real Time On. Obrigado. Sinta-se à vontade. A última vez que você veio aqui, certamente a gente já estava numa cadeira, você abria uma coisa mais quadradinha de entrevista. Agora não, a gente está com uma câmera lá no fundo mostrando a gente. A tua poltrona é essa daqui. Fique à vontade, tem água, fique à vontade. A tua câmera é a número 3, se em algum momento você quiser olhar para a câmera número 3 para dar algum recado, também faça uso dela. Por favor, pode sentar. Pode sentar, tem água aqui à vontade para você. Ô Fábio, vocês tiveram uma mudança e tanto agora, algo que eu comecei no jornalismo falando e já estou aí um tempinho e agora sim a gente vê uma mudança. Que bom, Fábio. Que bom, né? Uma coisa esperada 21 anos. 21 anos, 2 décadas. 2 décadas. Bom, a gente vai já falar sobre isso, mas antes, a vinheta, por favor. O Fábio Calderaro já é um conhecido nosso, um amigo daqui do Real Time, que sempre nos visita. Ele é o gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora ganha uma personalidade que vai ser entregue para uma organização social. Vou ler aqui o nome da organização social, só para a gente não dizer que não falou. Fundação Universitas de Estudos Amazônicos. Estudos Amazônicos, isso mesmo. Fábio, quando a gente começa a ter efeitos práticos dessa mudança, pela tua visão, de uma pessoa que viveu todo esse processo, construiu isso como ninguém, eu até te falei uma vez sobre isso, que tem a tua digital ali muito forte nesse processo, porque foi uma mudança de pensamento por trás para poder fazer com que politicamente isso se desenvolvesse e chegasse ao momento de ser decretado que uma organização social vai tomar conta do CBA, que há 20 anos estava subutilizado. É um trabalho de equipe também, né, Caio? Muita gente envolvida, foi um projeto que durou praticamente 3 anos e agora a fase do decreto ele foi assinado, né? Agora nós vamos para a transição. Tem um ponto que você colocado, porque apesar de foi a FUEA, né, que é a Fundação Universitas de Estudos Econômicos, mas a OS é formada, ela é liderada pela FUEA, mas tem mais 2 outros partícipes, que é a Universidade do Estado do Amazonas e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que é de São Paulo, mas já tem uma unidade aqui no Amazonas. Nós estamos na fase agora de assinatura do contrato de gestão. Esse contrato de gestão ele é firmado entre a OS vencedora e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai fiscalizar o alcance dos objetivos. E nesse contrato de gestão, portanto, lá tem todos os indicadores e metas que devem ser alcançados pela OS vencedora, porque ela assume um papel não exclusivo de Estado e, portanto, ela é uma organização social. Então, tem um interesse público no alcance dos objetivos e que devem ser, portanto, fiscalizados. Então, agora nós estamos na fase da assinatura de contrato de gestão e começamos propriamente dita a transição do CBA, porque é uma estrutura complexa, né? Já tem projetos são desenvolvidos, já tem trabalhos são desenvolvidos e que por ela devem ser aproveitados, né? Sobre os resultados, ela vai ter que agora mobiliar as áreas de negócio que foram desenhadas, e esse talvez seja um ponto importante que nós falamos sobre, porque mais importante, Caio, do que dar uma personalidade jurídica para o CBA, um CNPJ, era se desenhar um modelo de negócio para posicionar o CBA corretamente nessa cadeia de inovação que nós temos aqui. Sim. O CBA não deveria ser um concorrente dos outros institutos, mas deveriam trabalhar de forma complementar. E aí nós colocamos o CBA mais ao final da cadeia de inovação, mais próximo do setor produtivo, e que vai aproveitar os projetos que nasceram no INPA, dentro das universidades e que foram alcançando etapas de maturidade, né, mais avançadas, e o momento ele vai para o CBA para prototipar, para desenvolver um MVP, um protótipo que depois vai ser transferido para o setor privado. E isso que você está falando é interessante, porque quando você estabelece metas para uma organização social, Fábio, você também tem ali em contrato um período que ela pode cumprir aquelas metas. E a gente sabe que, na prática, a gente falou no final do ano passado
que o CBA ganharia essa personalidade no final do ano passado, no começo do ano. A gente chegou ao 5º mês do ano, que foi o período em que naturalmente isso ocorreu. Então existe uma transição até de interna mesmo para negociar esse período para que você consiga atingir os objetivos necessários. Isso eu menciono a organização social. É isso que está acontecendo também nesse momento. Exato. Esse contrato de gestão, ele não é feito unilateralmente. Sim. Né? É lógico que ele tem que seguir, o contrato de gestão, ele tem que abarcar aquilo que estava no estudo de publicação, né? Que o estudo de publicação é a gênese do projeto. Você lança, antes do edital mesmo, você diz o seguinte: qual é a direção geral, onde que o CBA tem que chegar, né? O que se espera do CBA, quais são as áreas de negócio, qual é o modelo de negócio. Depois você pega um extrato disso e coloca dentro do contrato, e estabelece esses indicadores e metas. Para ser claro, número de patentes depositadas, produtos transferidos para o setor privado, captação de recursos extra-orçamentários. Porque você tem que fazer o desmame do recurso público. Você tem que procurar outras fontes de captação de recursos. Então, esses indicadores são negociados e aí depois a gente começa a aumentar a dificuldade, subir o sarrafo ali, né? Para que ela possa depois ganhar escala, não depender tão totalmente de recurso orçamentário, alcançar outros mercados mais sofisticados e assim por diante. O que você está falando é de uma oportunidade. Você começou a falar dos protótipos que podem ser desenvolvidos, mas você está falando de um potencial que o CBA tem e historicamente tem, embora estivesse ali atrelado à SUFRAMA e tinha todo um impasse político e jurídico por trás, mas você está falando de um potencial que pode fazer o diferencial na nossa balança, pode fazer um diferencial na nossa economia. Caio, eu tenho um outro pensamento para isso. E eu posso até exemplificar com números. Por favor. Eu acho que é difícil ainda a gente sequer complementar a importância que o polo industrial tem como proporção do PIB. Sem dúvida. Porque em 2021, salvo engano, o PIM faturou 164 bilhões de reais. Quando você olha uma cadeia produtiva endógena nossa, que é a do açaí, na Amazônia legal toda, e grande parte está no Pará, faturou em 2021 também 329 milhões. Né? Uma diferença absurda. Mas eu acho que tem uma outra importância a bioeconomia. Porque são áreas da atividade econômica que se comunicam com a economia do interior e da floresta. Porque hoje as empresas que nós temos aqui, né, e aí você olha naquele gráfico de pizza, né, bens de informática, eletroeletrônico, duas rodas, metal metalúrgica e termoplástico, hoje elas não necessariamente geram demanda para uma agroindústria no interior, para uma cidade do interior, nem para as comunidades agroflorestais. Então você tem que escolher setores da atividade econômica que tem um poder de transbordamento, encadeamento produtivo. Isso talvez aconteceria com a indústria de cosméticos, ou de fitoterápicos, ou de alimentos funcionais, que vai comprar, por exemplo, o açaí não para a indústria de alimentos, mas ele precisa ser processado para manter lá a qualidade do bioativo dele, o composto fenólico, a antocianina. Então tem que ser processado lá próximo da coleta. Então você leva a atividade do setor secundário. Então o que eu acho que a gente tem que chegar à bioeconomia não como importante para contribuir com o PIB, mas para dinamizar a atividade produtiva do interior. Isso para mim é o que cai na prova. Eu entendi a tua linha de pensamento, mas a minha foi no sentido de dar importância para algo que estava subutilizado. Sim. Dá importância para isso, você coloca luz sobre isso e entende que ali pode sair produtos que estão influenciando no nosso resultado, embora não seja, claro, em grande proporção. Mas cabe uma dúvida nisso aqui. Como é que estamos de cadeia produtiva? Caio, eu acho que você tocou num ponto, é o seguinte: a gente sempre acha que nós queremos fazer com que esse potencial da nossa biodiversidade seja tangibilizado, né? Sim. Nós criamos a cura de doenças, né? Novas formulações para a área médica, mas eu acho que aqui a nossa grande barreira não é a questão tecnológica, é a questão da viabilidade da cadeia de fornecimento. Isso preocupa. E para produtos que
a gente tem que ter a bioeconomia tendo a inovação como drive, porque nós não seremos nunca um grande fornecedor de matéria-prima. Então nós temos que enxergar mercados de nicho, não de massa, alto valor agregado, né? Muito intensivo em tecnologia, mas para que nós consigamos criar um produto que usa biodiversidade, que seja disruptivo, de alta tecnologia, ele depende invariavelmente da base da cadeia, ele depende da cadeia de fornecimento. Ele depende de um coletador que ele saiba coletar na hora certa, vai ter que medir o pH mesmo, né? Para fazer um chocolate de altíssimo valor agregado para colocar no mercado europeu. Se ele não lá no Manicoré, lá na comunidade do Verdun, ele não pegar o cacau no pH certo, já inviabiliza. Se ele não fizer um bom processo de secagem, de fermentação, inviabiliza todas as outras etapas de produção. De torra, inclusive. Exato. Então eu acho que às vezes a gente pensa muito na bioeconomia e biotecnologia pela visão dos institutos que estão aqui na capital. Mas nós temos que pensar majoritariamente hoje em beneficiar a base da cadeia produtiva. Melhorar etapas de produção lá na ponta. Você está falando isso e eu entrevistei recentemente o Dr. Enio Candotti, o diretor do MUSA, do Museu da Amazônia, o ítalo-brasileiro, que ele diz, eu já sou brasileiro, Caio, o ítalo-brasileiro Enio Candotti, e ele falava um pouco disso. Ele diz, todo mundo aponta a bioeconomia como a principal solução para as saídas de todos os entraves que tem a Amazônia, em especial o Amazonas, que depende basicamente da Zona Franca de Manaus para calçar ali a economia nisso. Mas ninguém está se importando como é que o caboclo lá do interior vai estar preparado para essa demanda. Exato. Ninguém está pensando como é que os institutos de tecnologia, os institutos educacionais se vão estar fornecendo o conhecimento necessário para que eles consigam contribuir com isso. A gente está pensando no pão, mas não está pensando no trigo. Perfeito. É o que ele diz. Perfeito. É o que você está mencionando também. E aí, Caio, é interessante desse ponto que nesse modelo de negócio no CBA nós pensamos nisso. Então, legal. Todos os projetos que lá forem desenvolvidos, inclusive o uso dos recursos, no mínimo 30% deles tem que ser voltados para a organização da cadeia de fornecimento. Porque não adianta você gerar uma tecnologia que precisa de uma cadeia de fornecimento que não seja estruturada. Claro. Aquilo não vai para frente depois. Ele não prospera. Então você tem que não só a questão da demanda, né, da cadeia produtiva a jusante, mas a montante também, você tem que pensar nisso. Quais são as comunidades que vão fornecer o insumo? Quais etapas de produção tem que ser feito muito próximo ali da produção primária, né? Mas as pessoas têm que ter qualificadas. Quem é que vai fazer esse trabalho de qualificação? Né? Precisa de equipamento? Precisa de formação de força de trabalho? Tudo isso tem que ser contemplado no projeto, porque senão ele não prospera. Agora não é mais centro de biotecnologia, é centro de bionegócios. Então negócios têm que serem viabilizados. Tem que ser viabilizados. Bom, Fábio, mas ainda sobre sua gestão, o CBA vai entrar numa atividade, provavelmente, não sei se você vai estar lá, mas provavelmente vai entrar numa atividade que vocês começaram há um tempo e você lançou recentemente, que é o momento de falar sobre inovação num encontro que vocês conseguem trazer pessoal de startup, institutos de tecnologia, cientistas, estudantes, a comunidade, a sociedade. Isso é fundamental para começar a despertar aquele mosquitinho da curiosidade que pode levar conhecimento para o interior, que pode gerar valor agregado em todos esses produtos. Você está falando da Expo Amazônia Biotic? Expo Amazônia Biotic. Foi a maior feira de inovação e negócios da região norte no ano passado. Sim. E esse ano nós pretendemos superar as expectativas. Caio, nós temos muita coisa desenvolvida aqui e o Amazonas, a Amazônia como um todo, e a nossa região aqui particularmente, ela tem uma característica muito peculiar, porque a gente tem grandes institutos, nós temos aqui um estoque de conhecimento tecnológico muito grande, nós temos o maior instituto da América Latina está aqui, por exemplo. Nós temos uma política pública muito voltada para isso, que é a Lei de Informática, né, da Amazônia Ocidental Amapá. E nós ainda temos, essa tecnologia, ela se comunica hoje já com as comunidades agroflorestais, com sistemas de manejo. Isso é legal de ver, né, Fábio? Isso na ponta, isso é fundamental, isso é fantástico. E é por isso que a gente fez esse evento que é temático, né? Que ele
coloca de forma correlacionada a tecnologia da informação e comunicação e a bioeconomia e a biotecnologia, que é um ramo da bioeconomia mais intensivo em tecnologia. Só que a gente precisa todos esses conhecimentos, porque o que é inovação, Caio? Inovação é a materialização do estoque de conhecimento que vem da pesquisa e do desenvolvimento a partir de um produto ou processo que é transferido para o setor privado. Então, para gerar negócios, para mercadizar, produtizar isso que é criado, a gente tem que colocar isso numa vitrine. Claro. Né, no ambiente de negócio. E a gente pensou fazer essa feira, que é para pegar as empresas de base nascente, os produtores, porque tem a feira do produtor. Sim. Então, os produtores do interior vêm aqui expor seus produtos, alcançam mercados, criam novos mercados, né, demandantes que até então eles nem sabiam. E os próprios demandam, nossa, você tem isso para me fornecer? Então, network, né, Fábio? Num ambiente, em 3 dias, a gente junta todo esse ecossistema. Só para deixar o nosso internauta aqui agendado, tá? Pode pegar a agenda e anotar. A Expo Amazônia Biotic 2023 vai ocorrer do dia 9 ao dia 11 de novembro desse ano. E claro, Fábio, é um momento e tanto, como o Fábio está falando aqui, para você ter contato, conhecer o que está sendo produzido na Amazônia. A gente que trabalha aqui com jornalismo, a gente vai numa feira dessa, é uma novidade em cima da outra, que às vezes fica até difícil conseguir compilar tudo num único material. E eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Fábio, quando vocês pensaram, vocês chamaram parceiros, como o Polo Digital, né? A Associação do Polo Digital de Manaus está conosco, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, a Centep do município, né? O secretário Radir é um grande parceiro, e o IDESAN também é nosso parceiro. Pô, o IDESAN é um parceiro e tanto, porque é um desses institutos que consegue olhar a fundo a Amazônia, consegue ter no seu arcabouço ali contatos que naturalmente servem para quem vai investir, para quem pretende, por exemplo, como o CBA, que pode ter recurso privado ali dentro, e deve ter. O IDESAN, ele é o coordenador do Programa Prioritário de Bioeconomia, que é uma das áreas temáticas da política de ciência, tecnologia e inovação que nós temos aqui, da lei de informática. E ele apoia os empreendedores da floresta, digamos. Então ele tem muita capilaridade no interior, nos sistemas florestais, e melhora os níveis de produtividade desses produtores. Agora, Fábio, só para a gente caminhar para o fim e não fazendo, obviamente, nenhum demérito a quem passou, a quem esteve por lá, mas primeiro entender que tudo isso que a gente está falando desde o começo da entrevista, da mudança do CBA, dessa personalidade que foi, você menciona você e sua equipe, mas é um trabalho árduo, porque em 20 anos não se conseguiu. Portanto, para quem é amazônida e você faz parte disso, é uma luz que surge também. O fato de a gente olhar para a Amazônia não só como antigamente se olhava, como uma possibilidade de exploração das riquezas naturais, mas sim de mostrar para o mundo e mostrar para o restante do Brasil que aqui tem tecnologia, tem bioeconomia, tem bionegócio. A gente pode fazer tudo isso, além do único modelo que a gente tem, que é a nossa matriz econômica calçada na Zona Franca. Isso é uma conquista, Fábio. Você entende dessa forma? Eu entendo, sim. Sobre a questão do sucesso desse processo, foi muito em parte com o aprendizado dos outros também, né? Então, todas as outras tentativas, elas têm sua importância. E eu acho que nós temos uma janela de oportunidade muito grande, sabe, Caio? Nós temos uma região que tem vantagens comparativas incomensuráveis, 50% da nossa biodiversidade está aqui, estoque de carbono florestal está aqui, maior reserva de água doce do planeta. Nós somos uma região de beleza cênica, multicultural, potencial para turismo fantástico. Mais do que isso, nós temos uma marca é o valor intangível, eles têm mais, né, valor, conhecido no mundo todo. Agora a gente tem que tangibilizar isso, a gente tem que transformar essa que é a nossa vantagem comparativa em vantagem competitiva. Nós temos que saber onde queremos chegar.
fazer um plano muito decidido, quais são os setores da atividade econômica que podem nos colocar numa vantagem competitiva lá na frente. Na minha opinião, bioeconomia e biotecnologia. Porque nós já temos vantagem comparativa sobre. Sim. Né? Eu, por exemplo, aos 46 anos, se eu decidir ser amanhã campeão de MMA, pode me dar treinador, o que for, eu não vou ser, já perdi meu time. Você tem 46 anos? 46 anos. Perdi o time para isso. Fiz uma metáfora aqui para... Mas nós temos vantagem comparativa Nós podemos estar na biotecnologia lá na frente, numa fronteira tecnológica sem concorrente. É claro. Mas nós temos que decidir isso e alocar os fatores de produção para isso. Ter metas, né? Metas. Ter objetivo. E fazer todo um trabalho de forma concomitante. Nós não precisamos lá da estruturação da cadeia produtiva, precisamos de título definitivo de terra, que é um gargalo. Precisamos de licenças ambientais mais céleres, com critérios diferentes de concessão para projetos de baixo impacto ambiental e alto impacto ambiental. Né? Podemos fazer um autodeclaratório para projetos mais céleres, por exemplo. Precisamos de instrumentos financeiros customizados para cada cadeia produtiva. A necessidade de crédito de um produtor lá de Maués do Guaraná é diferente de oleaginosa lá do Beruri. São necessidades completamente, são épocas de safra diferentes, entendeu? Nós precisamos de infraestrutura. Para a gente colocar produto de forma competitiva, a gente tem um custo unitário de produção baixo. Isso impacta em logística com custos mais reduzidos. Claro. Então, isso tem que ser feito de forma concomitante. É um projeto estruturante. Então, tem que ser pensado. Então, não ultrapassa 4 anos ou 8 anos de um mandato ou segundo mandato. Isso a gente não mencionou aqui. O contrato é válido por 5 anos. 5 anos. Podendo ser renovado? Podendo ser renovado, desde que os objetivos, esses indicadores e metas, sejam plenamente atingidos. É isso. Fábio, eu quero te agradecer, te parabenizar, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter vindo ao Amazonas. Eu sei da tua carreira porque a gente conversa um pouco, da tua carreira fora daqui, é alguém que dedicou seu tempo para trabalhar para que o Centro de Biotecnologia da Amazônia tivesse uma personalidade jurídica em 20 anos, em 21 anos, sendo mais preciso. Isso a gente não tinha conseguido com êxito. Por isso, meus parabéns. Obrigado, Caio. Toda uma equipe trabalhou. Sim, eu imagino como aqui também. A gente quis alcançar o objetivo, trabalhamos arduamente e a gente queria agradecer também o trabalho da imprensa. A gente teve que estruturar até a forma que nós íamos nos comunicar. Ao invés de trabalhar o CBA como um problema, a gente quis mudar, trabalhar ele como uma oportunidade. Então a gente teve que mudar a cabeça dos agentes, a impressão que os agentes tinham sobre o CBA. E a imprensa foi fundamentalmente importante nesse papel. Então eu também gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado mesmo. Eu espero que a gente tenha outros bate-papos interessantes como esse, até porque economia é um dos nossos pilares aqui na empresa e você é um amplo conhecedor disso. E eu sei que é fantástico bater esse bate-papo. Obrigado mesmo. E sinta-se à vontade. Aquela porta ali, você sabe que está aberta. Obrigado mesmo. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu. E a você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Até a próxima oportunidade.